Quero falar contigo sobre um assunto que é chato, mas precisa ser discutido, principalmente nos últimos anos. Isso tem influenciado campeonatos, tem influenciado classificações para competições sul-americanas, tem influenciado rebaixamentos, tem influenciado campeonatos estaduais, que é a arbitragem. E a cada rodada que passa, a arbitragem piora, né, cara? A gente vê que vira muito mais assunto do que o próprio futebol exercido em campo. É claro que a gente precisa separar as estações, né? Esportivamente, ontem, falando de futebol, o Vasco não jogou, não enfrentou o Flamengo sobrou, o Flamengo dominou as ações do jogo, o Flamengo foi superior e só não goleou o Vasco, porque o Léo Jardim fez inúmeras defesas, né, e garantiu que o resultado fosse de apenas 1-0. Por outro lado, o árbitro poderia ter passado despercebido na partida antes, se não fosse o lance do Calão Barros, em que ele, de forma rápida, decide pelo lance da expulsão do Calão Barros, numa jogada que eu não vou inocentar o Calão Barros. O Calão Barros foi infantil. O Calão Barros não precisava ter feito a falta, não precisava ter passado por aquilo, não precisava prejudicar os companheiros ontem. O detalhe é que esse mesmo árbitro, em 2024, pelo mesmo estadual, ele decidiu no lance semelhante por aplicar um amarelo para o Wesley. E aí se discute, né, no lance, a intensidade, a força da disputa do Wesley em comparação ao que foi ontem aquele lance do Calão Barros. Então, o mesmo árbitro aplicou dois critérios diferentes de punição para lances semelhantes. E pasmem, eu quero deixar aqui o depoimento de um jornalista que falou sobre essa questão do VAR. Porque muitos se perguntam por que o VAR não interferiu naquele lance e ajudou o árbitro na decisão. Afinal de contas, o VAR serve para isso, né? Para ajudar o árbitro a tomar decisões e errar menos, né? E que isso passe a ser, de fato, uma questão que mitigue os erros. Mas o VAR não é usado assim na FERJ. Veja o que disse o jornalista. Foi justo ou foi injusto? A minha opinião, ela pouco importa. Assim, no ao vivo, eu não daria esse cartão vermelho. Vendo o replay pela quarta, quinta vez, tem elementos pro vermelho ali? Tem. Mas se ele também não dá o vermelho, ia passar batido como um cartão amarelo, um lance ali no limite e segue a vida. Porém, o papel do comentarista, na minha visão, é tentar explicar ou esclarecer ou buscar um olhar que tente elucidar por que o árbitro tomou determinada decisão e por que, por exemplo, o VAR não interferiu nesse lance. E aí a explicação está na diretriz, na orientação da Federação do Estado do Rio de Janeiro para os árbitros no Carioca 2026. E aqui está a diretriz do VAR para o Carioca 2026. Aquele primeiro ponto é o mais importante. O VAR não interpreta, não opina, não discute e não induz. Cabe a ele apenas intervir quando houver um erro claro e óbvio ou um incidente grave perdido. É bem diferente do que estava acontecendo no Brasileirão do ano passado, em que o VAR estava intervindo demais. A FERJ resolveu ir por outro caminho. E aí ali o árbitro estava muito em cima do lance. Há um contato alto da sola na panturrilha, que para mim é até sem querer, é muito na passada, mas isso acaba que dá o elemento pro vermelho. E aí não tem muito como o VAR, segundo essa diretriz, mexer, porque é uma interpretação. O árbitro viu, tem o contato, o VAR vai confirmar que houve aquele contato ali, e na interpretação do ato é para vermelho. Então, quando uma federação toma esse tipo de medida, ela está, de certa forma, contribuindo para que os erros, né, e os históricos ruins dos campeonatos estaduais do Rio prevaleçam, né? Afinal de contas, esse é um campeonato que muito foi decidido, muitas edições foram decididas por erros de arbitragem, e a gente já sabe quem se beneficiou disso, né? Muitos títulos e muitas decisões foram favoráveis ao Flamengo. Ou você já esqueceu daquelas duas partidas no campeonato estadual de 2014, né? O gol do Douglas, em que a bola entra ali para mais de 30 centímetros depois da linha, né? E aí, com todo o aparato, né? Com todos os personagens da arbitragem, a assistente, eles não conseguiram validar um gol que até o narrador ficou incrédulo com a tomada de decisão da arbitragem. Quem não se lembra daquele gol do Márcio Araújo, impedido, né? E aí sabe o que é mais revoltante? É que anos depois, os árbitros envolvidos em situações como essa, eles vêm a público através de podcast, através de entrevistas, falar que de fato erraram, que realmente erraram e que de fato é algo que é comum, né? Eu tenho um erro que ninguém vai lembrar, assim, eu tenho um que não foi meu, foi do meu assistente no Flamengo e Vasco, final de 2014, mas é setorizado, o assistente não deu impedimento, claro. E eu validei o gol e deu o título pro Flamengo em 2014. Se deu VAR, ele se confundiu, porque tinha um jogador legal, o outro não, o que fez o gol foi o que estava impedido, e o legal não fez o gol, ele achou que quem tinha tocado na bola era o que estava legal, e narrou isso pra mim e deu o título pro Flamengo. Isso é fato, a gente fica triste. E para acabar com isso, a gente precisa debater muito sobre esse assunto, cobrar a CBF pela profissionalização dessas pessoas, desses profissionais, né? Mais capacitações, muito mais recursos tecnológicos para que isso possa ter fim, para que isso não vai ter fim, né? Para que isso possa pelo menos diminuir, porque não dá, cara. Toda rodada a gente fala de assuntos como esse.
Concorda comigo? Deixa aí teu comentário, tua curtida, se não segue o canal, segue a gente, se puder, claro, compartilhe com seus amigos.